Olá, seja muito bem-vindo ao AgroB. Mais do que isso, seja bem-vindo ao canal Viver Brasil. Resultado de muito trabalho, de muita gente que lutou bastante para chegar a esse momento de trazer tanta informação para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo. Estamos na NET. Você acompanha agora a gente ao vivo na NET nos canais 527 HD e também no canal 9 analógico. Estamos em streaming, estamos no YouTube, estamos no AgroB, o nosso jeito diferente e inteligente de falar sobre agropecuária, falar sobre o agronegócio. E a gente vai começar o programa de hoje falando um pouco de segurança alimentar. Quando se fala em agricultura, em agropecuária, a gente lembra da alimentação das pessoas, de milhões e milhões de brasileiros que se alimentam, mas milhões e milhões de pessoas pelo mundo que sobrevivem pela nossa agropecuária. O nosso programa de hoje é muito especial e começa agora. E temos para começar esse programa um entrevistado hiper mega especial. Está aqui comigo o Alisson Paulinelli, que é engenheiro agrônomo, ex-ministro da Agricultura. E se eu começar a falar o currículo dele aqui, eu vou ficar até amanhã de manhã. E eu já vou agradecer demais. Uma ótima tarde para o senhor. Que bom tê-lo aqui no programa e a gente poder falar um pouquinho de agronegócio, de agricultura, falar um pouquinho desse cenário todo. Muito bem, é uma honra minha, pode ter certeza. Muito legal. E eu vou pedir agora o pessoal para mostrar aqui algumas fotos antigas aqui já do Alisson Paulinelli, para eu poder contar um pouquinho da sua história, Alisson. Paulinelli foi um dos fundadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, responsável pela Revolução Verde no Brasil, que contribuiu para o aumento da produção agrícola brasileira. Ele também foi deputado federal e ministro da Agricultura na década de 70. A segurança alimentar no Brasil e no mundo, propiciada pela sua atuação e também contribuiu para a paz no campo. E por isso, ele é o nosso entrevistado de hoje para a gente começar a falar sobre esse cenário tão importante. A gente está vendo ali algumas imagens, Paulinelli, da sua trajetória, né? Você ali no campo, você também na questão da política. Eu queria fazer uma primeira pergunta, aproveitando agora esse início do programa. Como é que a gente pode avaliar o agronegócio brasileiro neste momento? Olha, o Brasil criou no mundo uma nova agricultura, a chamada agricultura tropical. Ela é altamente produtiva, tem a capacidade para ser também sustentável e produz alimentos, o que é muito vantajoso, durante 12 meses do ano. Nós não temos aqui interrupções que têm os nossos concorrentes no hemisfério temperado, que foram os que dominaram o abastecimento mundial por 4.000 anos. O Brasil criou essa nova agricultura tropical, conseguiu ser mais competitivo. Nós produzimos aqui nesta região do globo 3 safras por ano, com irrigação. Nós somos capazes de usar os nossos recursos naturais com muito mais competência do que os nossos concorrentes. A agricultura brasileira hoje se destaca de forma muito pronunciada em termos de ser uma agricultura que pode fundamentar as suas bases na biotecnologia e não só na química, especialmente química originária do petróleo, que o mundo usou intensamente nesse último século. O Brasil criou esta agricultura que vai cada dia depender menos dos produtos químicos industrializados, ela vai captar mais carbono e ela tem todas as condições para ser
grande preocupação que você falou, a segurança alimentar do mundo. Nós temos áreas suficientes para garantir ao mundo, no seu crescimento projetado para 2050, de 10 bilhões de habitantes, onde a população terá muito mais renda e, portanto, mais capacidade de compra. A demanda será muito maior proporcionalmente do que a demanda que estamos tendo hoje. Estudos feitos pelos órgãos internacionais chegam a calcular que essa demanda a mais será entre 71% e 100% a mais, proporcionalmente do que nós temos hoje. Ou seja, o mundo, se depender do Brasil, não vai passar fome jamais, né? Essa é exatamente a tônica que nós estamos percebendo daqueles que são dependentes de alimento. Eles estão muito satisfeitos com essa evolução da agricultura tropical brasileira, porque nós vamos garantir a esse dependente que ele terá o alimento quando precisar. O Brasil será capaz de produzir o que ele precisa. Aliás, ele já está tendo. O Brasil hoje já é um dos maiores exportadores de alimentos que o mundo tem. Muito bom você que está chegando agora aqui no canal Viver Brasil. É muito bom ter você aí nos assistindo. Você não sabe o quanto estamos felizes. Estamos recebendo aqui no AgroB um convidado muito especial, o ministro Paolinelli. E o senhor tem uma frase que é bem interessante, que é: alimento é horizonte de vida, harmonia e humanismo. O alimento, ele é realmente o centro das coisas e talvez pela evolução possa alguém ter esquecido isso, mas acaba que essa frase faz a gente lembrar, né, Paolinelli? É o cotidiano. Você pode deixar de andar no seu automóvel, você pode não ter a luz para te iluminar na hora que você precisa, você pode ter outras reduções de uso, mas do alimento não. Ninguém passa sem comer. Você sabe que o ser humano precisa de tantas calorias diárias para que ele tenha uma vida saudável. E essas calorias são exatamente originárias dos alimentos que ele consome durante o dia. Portanto, esta é uma afirmação que nós fazemos em função do que o mundo espelhou até hoje. Todo país que não é capaz de produzir o suficiente para a sua população, ele começa com as discórdias iniciais, as querelas, as brigas e depois as guerras. O mundo sempre tem guerra e você, quando analisa profundamente, você vai ver que um dos fatores principais é a alimentação, é a miséria, é a fome, é a doença, que são consequências de uma alimentação inadequada. O senhor falou agora há pouco sobre o quanto que a gente pode crescer ainda, né, em termos do agronegócio brasileiro, abriu muito bem. Mas eu tenho um dado aqui que é bem interessante, né, e o senhor faz parte dessa história ali, principalmente no seu trabalho também como ministro. Os índices de produtividade agrícola do Brasil, de 1975 a 2020, a produção cresceu 384% e a produtividade 500%. Ou seja, se a gente fizer um panorama para 2040, a gente pode imaginar números ainda maiores? Vamos continuar a crescer, sim. A base que se está trabalhando é com 2050, porque já se tem estatisticamente, estatisticamente já está comprovado que a partir de 2050 há uma tendência de um equilíbrio na população. O número de nascimentos será mais ou menos igual ao número de mortes. O mundo deverá ter próximo a 10 bilhões de habitantes. Hoje nós somos em torno de 7 bilhões e 600 milhões. Ou seja, nós vamos ter mais ou menos uns 2.400 a 2.500 bilhões de pessoas a mais. Agora, não é aí que é o problema, porque hoje a renda mundial está muito mal subdividida. Os países tropicais, por exemplo, são países famintos. Nós ainda temos fome no Brasil. É um outro problema que se tem que discutir sobre a distribuição da renda, sobre
a capacidade aquisitiva da família e do homem. Mas nós ainda precisamos de também ter alimentos cada dia mais baratos, mais saudáveis e que cheguem a essas populações. Agora, existem outros que não têm condições de fazer isso. Eles vão ter que importar os alimentos e eles têm que produzir outros produtos para que eles exportem e sejam capazes de buscar a alimentação que ainda precisam. A expectativa que tem o mundo é que em 2050, os 10 bilhões de habitantes que estão aqui terão muito mais renda. Os países que crescem no mundo hoje são os países populosos. A Índia, a China, a Indonésia, você tem a África, que é um continente, mas os países populosos da África estão crescendo 8% ao ano. São 3 vezes da média mundial. Esses países vão ter mais capacidade aquisitiva. E à medida que o homem tenha mais capacidade aquisitiva, a primeira coisa que ele busca é se alimentar melhor. Ele quer sair dos carboidratos e passar a se alimentar com proteínas nobres. O ovo, o leite, a carne. E aí entra o agronegócio brasileiro para chegar nessa gente toda. E no próximo bloco a gente vai falar da criação da Embrapa. Tá bem. E também vamos falar dessa indicação para o Prêmio Nobel da Paz, que eu já soube aqui em primeira mão que vai ter uma segunda oportunidade. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho aqui no canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente. Breve intervalo, brevíssimo. Não sai daí não. Tempo só de pegar um cafezinho. A gente volta a conversar mais aqui sobre agronegócio, sobre agricultura. É o AgroB no ar.